Pôr a presença ali. Beleza? Aí já está gravando. Turminha, então, boa tarde a todos. Hoje é dia 24/5. Eu vou pôr presença aí. Escreve presença para mim no chat. Escreve um oi, presente. Escreve alguma coisa aí para mim. Beleza? Então, vamos começar. 1h30 em ponto. No momento, 51 alunos. Razoável. Olha, né? Mais alguns entrando. Tudo em ordem, vamos lá. Então vai lá, turminha. Como é costume, eu abro a aula começando. Faço a pergunta. Alguém tem alguma dúvida da aula passada, das aulas passadas? Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer algum questionamento? Como estão? Estão estudando, moçada? Matéria pesada, não deixa para ler a matéria de última hora, não. Tem o livro, tem aquele outro material do professor Justino que eu passei, tem a nossa própria apostila. Então, vocês podem ir lendo e fazendo, hein? Não bobeia, não deixa para estudar de última hora. Seguinte, ó. Deixa eu permitir a turma entrar. Então, ninguém tem dúvidas? Joia. Seguinte. Eu acredito que consigo acabar esse capítulo 2 talvez no dia 31. Talvez no dia 31 eu consiga acabar o conteúdo. A gente tem aula dia 26, depois 31. Aí na quarta-feira, dia 2, eu já vou passar vários exercícios no dia 26. Eu deixo a aula de quarta-feira para resolver exercício. Eu resolvo aqui com vocês, tiro dúvidas dos exercícios que vocês tiverem dúvidas, né? O que vocês acham da minha ideia? Né? Eu tento, sem pressa nenhuma, eu acho que eu consigo em duas aulas agora, né? Mais essa e mais 2 dias. Eu consigo acabar o conteúdo do capítulo 2. E daí eu já vou pensar em como fazer a prova, né? Agora nós estamos em 63 alunos. Vamos ver como que eu faço a prova, se eu dou exercício, se eu somo esses exercícios que vocês estão entregando. Não bati o martelo ainda. Se alguém tiver alguma sugestão, fique à vontade para falar. Se não tiver, provavelmente eu vou dar exercício para vocês fazerem, entregar, ou um projeto, não sei ainda. Tem 95 alunos, né, no SIGA, hoje só tem 63 na aula, né, estranho. Mas tudo bem, sem problema algum. Então, ninguém tem dúvidas? Vamos começar a aula de hoje. Eu vou compartilhar minha tela e vou inverter a ordem aqui da tela. Deixa eu pôr essa aqui para cá, essa para cá, beleza. Então, o desafio lá que eu propus, ninguém nem se manifestou, ninguém deu a mínima para o meu desafio. Fiquei triste, solitário. Ah, difícil o que, Aline? Que difícil nada, vocês conseguem fazer aquilo tranquilamente, dona Aline. Pelo menos você assistiu o vídeo, que bom, fico feliz. Kathleen também achou difícil. Então vamos lá, turminha. Vamos começar a aula de hoje. Eu vou, na sequência do que a gente estava fazendo, nós já vimos a solução de onda, equação de onda, transversal, frente de onda. A impedância de onda nós já vimos, né? Eu já fiz toda essa dedução da impedância de onda, do argumento tal, mostrei que é uma grandeza complexa, a velocidade.
impedância de onda em alguns casos particulares. E hoje a gente vai começar a estudar velocidade de fase. É isso, turma? Então, ó, vamos tentar lembrar, então, deste gráfico aqui, ó, este gráfico aqui, então, o campo elétrico e o campo magnético propagando na direção de Z. Vamos pensar que só tem uma componente de campo, por exemplo, só tem a componente de campo EX, e a gente só tem a componente de campo HY, propagando na direção Z. Vamos ver o que acontece aí. Então, isso aí a gente viu a onda transversal eletromagnética. Estudamos frente de onda. Quem lembra o que era frente de onda? Frente de onda, quem que lembra? Estava relacionado com aquela superfície equifásica. O que era aquilo? A onda apresenta, então, fase constante. Beleza. Então, vamos ver. Fase. Lá do argumento do campo elétrico, né? Vocês lembram, né? Não vou copiar de novo, não. Ômega T menos beta RP igual a constante. Ômega T menos beta RP. Quem que é esse ômega T? Frequência vezes o tempo. Quem que é o beta RP? Quem que era o beta RP? Beta. Fator D. Quem me ajuda? Beta. Não. Não. Fator de atenuação. Alfa é o fator de atenuação. Beta é o fator de fase, não é isso? Vamos ver. Cadê o chat? O pessoal falou fase. Aí você falou não. Ah, tá. Deixa eu abrir o chat. 1 minuto, segundo. Aqui, abri. Presente, Natan, a joia, Nataline. Fase. Isso. Então, beta. Alfa é o fator de atenuação, beta é o fator de fase. Alfa mais beta era o fator de propagação, correto? E RP é a projeção do vetor R na direção do vetor gama. Joia? Então, ó, se você analisar, se você pegar essa equação aqui, como o lado direito é constante, então a gente pode analisar que à medida que o tempo aumenta, certo? Beta é um valor fixo. Ômega é um valor fixo. Seu aumento T, RP também aumenta. Consegue enxergar isso, turminha? Ômega é uma frequência. Beta é um valor. Então, se eu aumento T, obviamente eu tenho que aumentar RP. Ou seja, RP cresce à medida que o tempo passa. Certo? Então, a rapidez desse deslocamento da frente de onda é a velocidade de fase. Presta atenção, então, que eu estou com uma frequência única aqui, hein? Então, a rapidez desse deslocamento é o que a gente chama de velocidade de fase. Como que a gente calcula isso? Simples, vamos derivar em relação ao tempo essa frente de onda de fase constante. Se a fase é constante, eu vou derivar em relação ao tempo. Então, deixa eu derivar em relação ao tempo, então ômega T vai ficar ômega, menos beta dr dp. Opa! R. Qual que é a dimensão de RP? Espaço. Quem que é o T? Tempo. Espaço sobre tempo. Qual que é a característica disso? Espaço sobre tempo, delta R, delta P é igual ômega sobre beta. Opa! Simples assim, professor? Simples assim. Então, a velocidade de fase... Olha que bacana. Deixa eu pôr em negrito aqui, maiorzinho. Velocidade de fase é dada pela relação entre a frequência angular e o fator de fase, ômega sobre beta. Unidade, metros por segundo. Olha lá, deu radianos por segundo, corta, vai ficar então metros por segundo. Correto. Simples assim? Simples assim. Então, a velocidade de fase
caracteriza, então, a rapidez de deslocamento da frente de onda. Tá claro isso? Então, tem aquela ondinha propagando, ó, essa ondinha, cadê o desenho nosso? Aqui, ó. A rapidez com que essa onda se desloca em RP em relação ao tempo é denominado velocidade de fase. Simples, muito simples. Ômega é dado e beta depende de quem? Das características eletromagnéticas do meio. Ômega, mi, epsilon, sigma. Justo? Beleza? Muito simples, né? Então, tá aqui, velocidade de fase, VP. A gente está usando a nomenclatura do livro, hein? VP, velocidade de fase. Mesma historinha de sempre, moçada. Vamos ver os casos particulares? Mesma historinha de sempre. Casos particulares. Meio de elétrico perfeito. O que é o meio de elétrico perfeito? Beta é ômega raiz de mi epsilon. Então, VP, ômega sobre beta. Substituo, corto ômega com ômega, corto ômega com ômega. O que dá aí? 1 sobre raiz de mi epsilon. Opa, 1 sobre raiz de mi epsilon, professor. De elétrico perfeito, vácuo. Beleza, mi igual a mi zero, epsilon igual a epsilon zero. Substituo e vejo que VP dá aproximadamente 3 vezes 10 à oitava. O que é isso aqui? Quem que é esse VP? 3 vezes 10 à oitava? Velocidade da luz. Velocidade da luz no vácuo, né? Ou seja, a velocidade de fase é igual à velocidade da luz no vácuo para um meio de elétrico perfeito. Faz todo sentido, né? Isso aí, Ellington. Faz todo sentido, né? Então, velocidade de fase é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava. 1 sobre raiz de mi epsilon. Simples, professor. Nossa, tá muito simples. Eletromagnetismo é muito fácil, lindo, maravilhoso. Aí, ó. Vocês conseguem calcular facilmente a velocidade de fase em um meio de elétrico perfeito. Ah, vamos fazer o meio de elétrico real, então. Vamos fazer o meio de elétrico real. Sigma muito menor que ômega epsilon. E para quem não lembra, eu copiei o valor do beta aqui. Pessoal, só substituir, faz aquela aproximação, vocês vão ver que a velocidade de fase é igual a 1 sobre raiz de mi epsilon, que multiplica 1 menos 1 sobre 8, sigma sobre ômega epsilon ao quadrado, metros por segundo. Pessoal, eu estou fazendo isso, na verdade, só para ajudar vocês já ficarem com a equaçãozinha pronta. Mas é só substituir o beta nesta equação principal, velocidade de fase, ômega sobre beta. Então, substituindo beta nessas equações, você consegue ver facilmente isso. Meio condutor real. O beta era aproximadamente ômega mi sigma sobre 2. Substitui a velocidade de fase de um condutor real, corta ômega com ômega, vai dar raiz de 2 ômega, não corta nada, não. Vai dar raiz de 2 ômega e uma mi sigma. Beleza? Moçada, velocidade de fase. Alguma dúvida? O João Vitor, que chegou agora, deve ter. Fora o João Vitor. Não? Então, guarda isso, moçada. Velocidade de fase, ômega sobre beta. Matematicamente. Fisicamente, o que é? É a rapidez de deslocamento da frente de onda. Certo? Fase constante, a rapidez com que ela se desloca em relação ao tempo é a velocidade de fase. Sim ou não? Pode seguir? Conceito novo, hein, moçada? Conceito novo, não esquece. Tá. Olha lá. O Rafael mandou seguir, eu vou seguir o Rafael. Então vai. Agora, nós vamos estudar um outro carinha, uma outra entidade chamada velocidade de grupo. Velocidade de grupo. Mudou a nomenclatura, hein? Velocidade de grupo. Aqui era velocidade de fase, VP. Agora eu vou destacar com vocês a velocidade de grupo.
certo? Então, a primeira coisa que eu vou considerar agora é um sinal composto por mais de uma frequência. Por exemplo, moçada, quando a gente está falando aqui, vocês já viram um espectro de frequência, né? É muito difícil eu transmitir uma informação numa frequência única, um monotom. É muito difícil. Então, é um espectro de frequência que eu tenho. É muito, assim, comum, quando você transmite via fibra ótica, você fazer a aproximação na frequência de 1550 nanômetros, né, que é no comprimento de onda de 1550 nanômetros, né, você faz como se fosse uma gaussiana, onde você tem uma frequência com maior energia e as raias espectrais dela, as faixas de espectro, que você transmite as outras frequências, certo? Daí, o que vocês acham? Que todas essas frequências viajam com a mesma velocidade ou não? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui embaixo disso. Tem, mas não é isso que eu queria. Eu queria ver no espectro. Esse aqui talvez dê. Que figura horrível, não? Mas seriam várias frequências no espectro. Não é isso que eu queria, não. Não tem o desenho que eu queria. Deixa eu ver se eu faço aqui rapidinho. Vocês entenderam o que eu estou falando dessas componentes de frequência, moçada? Posso considerar que vocês enxergaram o que que são essas componentes de frequência ou não? Ou vocês querem que eu desenhe? Explica de novo, por favor, professor. Tá, então deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer aquele esqueminha de compartilhar o quadro, a lousa interativa. Eu vou compartilhar, porque tem limite aqui, né? Não é todos que enxergam, então eu vou ter que compartilhar a lousa. Eu vou compartilhar a lousa, que é mais fácil. Beleza? Então, compartilhei a lousa. O que eu quero que vocês enxerguem aí, moçada? Eu não estou vendo o chat. Alguém responde para mim se vocês estão vendo a lousa aí, ó. Fiz um oi aí. Estamos vendo sim, professor. Beleza, joia. Então é o seguinte. Suponha que você tem uma fibra ótica qualquer aqui. Tem a casca, o núcleo, certo? E a fibra está propagando aqui ao longo de Z. Isso aí era um Z, tá, moçada? É um Z. Então, a luz está entrando aqui no núcleo da fibra. Ó, aqui está o núcleo da fibra. A frente de onda, né? A frente de onda com a informação está entrando aqui. Beleza? Beleza. Como que é o perfil do modo aí? Como que é o perfil do modo? O perfil do modo é algo desse tipo aqui, ó, uma gaussiana. Onde ele tem uma frequência aqui F1, e ela é composta por várias outras frequências de menor energia. Então, aqui tem várias outras frequências. Então, isso aqui é o que carrega a informação. Então, essa gaussiana que se propaga ao longo de Z. Entenderam o que eu quis dizer quando são várias frequências? Então, isso aqui é o eixo da frequência. Certo? Aqui pode ser um eixo de amplitude qualquer. Entenderam o que eu estou falando? Quando eu tenho mais de uma frequência, no caso da velocidade de fase, eu estudei só uma frequência única. Estudei só uma frequência. Agora, na velocidade de grupo, eu estou estudando a composição que forma a onda eletromagnética. Beleza? Sim ou não? Entenderam o que são essas várias frequências? Responde no chat aí para mim alguém. Beleza, obrigado. Então vamos continuar.
Então, vamos supor agora que eu tenho aqui essas várias frequencinhas. E, para facilitar a nossa vida, eu vou considerar, então, só nos nossos cálculos, deixa eu deixar o chat aberto de novo. Aí cai, ó. Então, eu vou considerar que eu tenho uma frequência central ômega e uma outra frequência que eu vou chamar de ômega mais delta ômega, sendo que esse delta ômega é muito menor que ômega, ou seja, está uma frequência muito próxima mesmo. Então, eu tenho uma frequência ômega e a outra ômega mais delta ômega, sendo delta ômega muito menor que ômega. Uai, como o fator de fase depende, né, da frequência, então logo beta, existe um beta, e existe um beta mais delta beta, certo? Então, se existe um ômega mais delta ômega, existe um beta e um delta mais delta beta. Então, vou considerar, tá escrito ali, ó, para simplificar a análise, considere somente essas duas componentes de frequência. E amplitudes iguais. Então, estou chamando o campo elétrico, está ficando como, moçada? Ó como está ficando o campo elétrico minúsculo no domínio do tempo. É igual E1 cosseno de ômega t menos beta RP. Eu vou por, sei lá, em vermelho, certo? Que tem a relação com essa frequência. E a outro campo que vai ser E1 cosseno de quem? Deixa eu pôr de azul. Cosseno de ômega mais delta ômega t menos beta mais delta beta RP. Vocês conseguem enxergar, então, aí, moçada, que eu tenho esse sinal composto com duas frequências? Simples, né? Simples. Beleza. Como tem amplitude igual, só coloquei a mesma amplitude e mantive aqui. Então, ó, cosseno A mais cosseno B. Opa, professor, tem uma entidade geométrica que dá pra gente brincar com isso, ó. Cosseno de P mais Q é igual a cosseno P, cosseno Q, menos seno P, cosseno Q. Cosseno de P menos Q. Identidades lá de geometria, né? Identidades algébricas lá da geometria. Vai dar cosseno de P, cosseno Q, mais seno P, seno Q. Somei 1 com 2 aqui e achei essa relação de cosseno A mais um cosseno de P mais Q e um cosseno de P menos Q igual a 2 cosseno tal. Por que isso, moçada? Ó, cosseno de P mais Q, cosseno de P menos Q. Cosseno de P mais Q, mais cosseno de P menos Q. Então, só vou comparar essa entidade com essa de cosseno. Então, ó, só identificando quem que é quem naquela equação. P mais Q, eu vou chamar de ômega mais delta ômega T, menos beta mais delta beta RP. E P menos Q é o ômega T menos beta RP. Então, um é de um argumento, o outro é de outro. Somar os dois. Então, vai somar esses dois, ó, 2PQ com Q, 0. Então, vai dar 2 ômega T mais delta ômega T, menos 2 beta RP, menos delta beta RP. Só somei aqui, moçada, ó. Só somei esses caras. Ah, professor, tá muito rápido. Tá rápido porque é simples, moçada, ó. É só somar mesmo, ó. Soma aqui. Del ômega mais delta ômega T menos beta mais delta beta RP com ômega T menos beta RP. Vamos lá. Então, ó, ômega T está aqui, ó. Ômega e o T. Soma com esse ômega T aqui de baixo, 2 ômega T. Enxergaram isso, moçada? Enxergaram? Sim? Alguém responde para mim. Sim, né, Caio? Aí, tá fácil, isso. Delta ômega T aqui, ó. Delta ômega T, só existe ele. Então, tá aqui, delta ômega T, tá sozinho aqui. Beta que multiplica RT com menos beta que multiplica RP, está aqui, menos 2 beta RP. E o outro menos delta beta RP. Simples. Beleza. Então, vou passar esse 2 dividindo, então vai ficar P igual ômega mais delta ômega sobre 2T, beta mais delta beta sobre 2 RP.
E, obviamente, se eu substituir o P aqui, né? Substituo o P aqui, eu acho o valor de quê? Eu acho o valor de quê? Vamos voltar para a nossa equação original, que estava aqui, ó. Essa é a nossa equação P mais Q. Essa é a nossa equação P mais Q. Coloquei ela aqui de novo, ó. Epsilon cosseno de P mais Q. Só que agora eu vou substituir. Quem que é P? P é ômega, delta ômega sobre 2T, menos beta mais delta beta RP. Que multiplica o cosseno Q. Da onde veio esse 2 cosseno Q aqui, professor? Da onde veio? Veio daqui, ó. Veio daqui, ó. Da identidade trigonométrica. Deixa eu pôr de vermelho aqui, ó. Esse 2 veio daqui, ó. Que é o campo elétrico cosseno do P mais Q, cosseno de P menos Q, que estava aqui em cima. Simples, simples. Só substituição, hein, moçada? Só substituir. Posso considerar que vocês entenderam essas substituições? Vocês fazem com calma aí. Se tiver dúvida, vocês me avisam. Sim, pode. Joia, obrigado, turma. É simples mesmo, tá, pessoal? Por isso que não é difícil, é só substituir. Como? Delta ômega, muito menor que ômega. E delta beta, muito menor que beta. Então, vou fazer uma aproximação aqui, moçada. Ó, delta ômega e delta beta é muito menor que beta. Então, esta parcela aqui, ó, esta parcela que eu vou destacar em amarelinho, e esta parcela eu posso desprezar nas minhas continhas agora. Então, vai simplificar um pouco o campo elétrico. Ó, o campo elétrico vai ficar E, opa, passou aqui, 2 vezes o campo elétrico inicial E1, cosseno de ômega t menos beta RP, está aqui, que multiplica o cosseno de delta ômega sobre 2t menos delta beta sobre 2RP. Só vou reagrupar isso aqui, porque isso aqui, ó, vocês já viram em algum momento da vida de vocês, né? Cosseno de ômega t menos beta RP é o fator de fase, então vou jogar ele para cá. E vou, só reagrupei aqui, ó, só reagrupei, inverti a ordem. E este carinha aqui, de vermelho, tá aqui. Só inverti a ordem, só reagrupei. Então, ó, vê o que vocês estão enxergando aqui, moçada. Vocês estão enxergando que tem, eu vou pôr todo de vermelho aqui, ó. Esse cara aqui. Ficou todo em vermelho. Quem que esse cara representa? Eu já escrevi aqui, geralmente eu não escrevo, eu pergunto. Mas ele representa quem? A amplitude do campo resultante. A fase, vocês já lembram, né? A fase da onda está ali. Só que agora, a amplitude do campo, ela é formada de um sinal composto, moçada. A amplitude do campo é a forma de um sinal... Deixa eu diminuir o zoom aqui. É a amplitude de um sinal composto. Olha que legal isso. Então, este gráfico que vocês estão vendo aqui, o que é? É o sinal resultante da soma de duas cossenoides de frequência muito próximas. E o resultado dessa soma das duas cossenoides é este gráfico que vocês estão vendo aí. Vocês já viram esse tipo de gráfico quando vocês fazem sistema de telecomunicações e tal? Vocês veem bastante esse gráfico aí. E o que é interessante nesse gráfico, moçada? Então, lembrando que é um sinal composto de duas frequências. Ah, beleza. Tá claro. Certo? Então, você vê que ele tem uma certa interferência construtiva e destrutiva, né? Tem picos, né? E vales. O que era velocidade de fase? O que era velocidade de fase? Era a rapidez de deslocamento daquela frequência única constante. O que é a velocidade de grupo agora, moçada? O que vem a ser a velocidade de grupo? Vocês veem aí, ó, à medida que o tempo cresce, RP também aumenta, certo? À medida que o tempo passa, o RT se desloca. E o que acontece? A rapidez de deslocamento
de um ponto constante qualquer aqui, ó. Vamos pegar esse ponto em vermelho aqui, ó. Pega esse ponto em vermelho. Vocês conseguem entender que ele está se deslocando para cá, depois ele se desloca para cá? É o mesmo ponto. Ele só está se deslocando. E a rapidez do deslocamento é chamada de velocidade de grupo. Ó, aqui no instante T1, no instante T2, no instante T3. Se pegar esse ponto de máxima e acompanhar esse deslocamento desse grupo, então você está acompanhando o deslocamento do grupo. Isso, por isso que chama velocidade de grupo. Certo? É a rapidez de deslocamento deste grupo. Então você pega um ponto constante e acompanha ele. Acompanha ele, vê a rapidez com que ele se desloca. Certo? Então, ó, volta aqui para a nossa equação. A equação está aqui. A equação está aqui. Então, ela tem uma certa amplitude e a fase. Então, estou formando esta onda agora, que é a composição de duas ondas. E a rapidez de deslocamento é o que me dá. Mas eu não sei calcular ainda, né, professor? Não. Mas eu gostaria que vocês, novamente, vamos voltar àquela discussão. Algebricamente, eu já chego lá. Mas, fisicamente, vocês conseguem entender o que está acontecendo com essa onda? Do ponto de vista físico, vocês conseguem mais ou menos interpretar que o sinal resultante da soma de duas cossenoides de frequência próxima dá isso aqui. Beleza, dá essa figura aqui, certo? E a velocidade de deslocamento desse grupo, que eu posso representar por um ponto constante aqui, acompanhar esse ponto, resulta na velocidade de grupo. Vocês conseguem mais ou menos enxergar isso, moçada? Sim ou não? Beleza, beleza. Sim, ela Caio. Só o Caio e o Lucas. Puxa vida, de 66. Só 2 estão acompanhando, não é possível, moçada. Não é possível. Ah, mais um lá, ó. A Natália, com certeza, que está entrando agora. Obrigado, então, Davi, Felipe, por responder. Então, é isso, moçada. Então, a velocidade de fase é ômega sobre beta. Então, a superfície equifásica você considera uma frequência constante aqui, ômega sobre beta. Agora, a velocidade de grupo já é um pouquinho diferente. Então, você está considerando o deslocamento do grupo todo que forma, que é aquele gráfico que eu fiz lá. O deslocamento daquele grupo é o que forma. Então, vocês veem que tem uma amplitude aqui agora, que ela é função desse cosseno de delta ômega t menos delta RP, e a fase continua igual. Aqui tem esse plot aqui, né, da interferência constitutiva e destrutiva, ficou muito ruim, né? Mas isso aqui é gráfico do MATLAB. Vocês conseguem fazer, a hora que vocês quiserem, dá um plot. Vai lá no MATLAB e plota essa equação aqui, ó, dá valores para ela, plota essa equação. Vocês vão ver que vai resultar nisso aqui. Tá bom? Então, à medida que t cresce, o RP aumenta, né, a distância. Então, o ponto correspondente a essa amplitude constante. Vocês consideram um ponto qualquer aqui. Marca esse ponto de amplitude constante. Marca o ponto e acompanha esse deslocamento. Isso aí vai representar, então, a velocidade de grupo. Bom? Ah, professor, mas eu não sei calcular ela ainda. Não, não sabe. Então, vamos lá. Então, vamos tomar uma amplitude qualquer constante, ó. Uma amplitude qualquer constante. Da onde veio isso? Daqui, ó. Amplitude qualquer constante. Opa, tá aqui. Delta ômega t menos delta RP sobre 2. Amplitude qualquer constante. Novamente, vou derivar em relação ao tempo. Então, fazendo a derivada em relação ao tempo, eu tenho aqui a componente que eu gosto, né? Que vai ser espaço sobre tempo. Ou seja, delta RP sobre delta T é igual à velocidade de grupo. Que pode ser delta ômega sobre delta beta. Então, nos livros, vocês vão tomar isso no limite quando delta ômega tende a zero. Por quê? Porque você está aproximando aquela gaussiana. Lembra aquele gráfico da gaussiana? Como se você estivesse tomando as frequências mais próximas. Então, no limite, você vai calcular que
A velocidade de grupo é delta beta sobre delta ômega elevado a menos 1. Só invertir aqui, tá, moçada? Delta beta sobre delta ômega elevado a menos 1. Beleza? Sim ou não? Já complicou um pouquinho para calcular agora, né? Então, eu posso substituir o fator de propagação e derivar em relação à frequência. E se eu fizer isso, substituindo gama e derivando em relação à frequência, eu tenho uma outra forma de calcular a velocidade de grupo. A velocidade de grupo pode ser também calculada dessa forma aqui, ó. Por que eu peguei o imaginário? Porque eu estou pegando beta só, estou pegando só beta, né? Então, por isso que eu peguei só o imaginário de gama. Justo? Sim, né? Beleza. Então, como eu estou pegando só o imaginário, então vai ficar menos 2 ômega mi epsilon mais I ômega mi sigma sobre 2 gama. Tudo isso elevado a menos 1. Tá bom? Então, ó, é um pouquinho mais trabalhoso a gente calcular a velocidade de grupo. Como que era a velocidade de fase? Ômega sobre beta. Velocidade de fase está aqui. Ômega sobre beta. A velocidade de grupo já é um pouquinho mais trabalhosa. É d beta de ômega menos 1. D beta de ômega menos 1. Tá? Justo? Aí, ó, só se aquela gaussiana que eu fiz o desenho, se ela se preservar ao longo do percurso, esse meio é denominado não dispersivo. Por exemplo, deixa eu voltar a luzinha lá. Deixa eu voltar a luzinha. Essa forma de onda aqui, ó, você imagina que depois de quilômetros de fibra, né? Você imagina que... Deixa eu voltar aqui, ó. Então, você imagina que eu estou aqui no início da fibra. Aqui está a fibra. Então, ela tem o núcleo e a casca, índice de refração maior aqui no núcleo. A forma de onda vai fazendo a reflexão interna total aqui e vai propagar, vai propagar. Então, depois de um certo quilômetros de fibra, depois de tantos centenas, milhares de quilômetros de fibra, essa frente de onda vai chegar aqui. Suponha que aqui no início, então, suponha que aqui no início, a gaussiana, deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu pôr de vermelhinho para vocês entenderem. Então, suponha que aqui no início, né, eu tenha uma onda, tá aqui, composta pelas frequências, tal. Então, F mais delta ômega, beleza? Suponha que essa frente de onda tem um perfil gaussiano. Então, esse perfil gaussiano está entrando aqui, ó, moçada. Esse perfil gaussiano está entrando aqui. Então, ele está propagando aqui na fibra, ó. Esse perfil gaussiano está propagando aqui na fibra. Depois de um certo tempo, como que vocês acham que esse cara vai chegar? Aqui. Na saída da fibra. Como que vocês acham que vai estar esse perfil gaussiano? Como que vocês acham que ele vai estar? Vou pôr em vermelho, que é para reproduzir aqui ele. Vocês acham que ele vai estar aqui, ó? Então, esse aqui, horrível, horrível. Mas eu queria representar exatamente o mesmo. Então, é exatamente o mesmo aqui, moçada. Você acha que ele vai estar assim? Ou você acha que ele vai estar assim? Lá depois de uma hora, depois de propagar um tempo. Quem me ajuda aí? Vai estar o azul, professor. Por que vai estar o azul? Porque ele vai atenuando o sinal e aí vai ficando mais achatado, eu acho. Atenuar é perder potência. Isso é Perder energia. atenuação. Isso é atenuação. Ele perdeu o pico ali e foi para baixo.
Beleza, isso chama-se atenuação. Perdeu potência. O que mais aconteceu aí? Isso aqui é atenuação. O que mais aconteceu aí nessa onda, nesse desenho? A faixa de frequência ficou maior? Essa região aqui, né? Rachurado aqui. Isso. Ele alargou temporalmente, ele teve um alargamento temporal do pulso óptico. Então, esse alargamento temporal do pulso óptico é a dispersão. Então, é a dispersão e a atenuação. São dois fenômenos diferentes que estão acontecendo aí nessa onda. Então, ela está atenuando, perdendo potência, é uma coisa. E ela está acontecendo a dispersão, que é esse alargamento temporal do pulso propagando óptico que eu estou propagando a fibra. O que acontece? Qual que é o problema da atenuação? Qual que é o problema da atenuação? Que é mais simples. Qual que é o problema da atenuação? Eu não estou vendo o chat, moçada. Se você estiver falando no chat, me desculpa, eu não estou vendo. Vou voltar o chat aqui. Qual que é o problema da atenuação? Perda de sinal, é isso que vocês escreveram? A onda fica sem energia e depois de um tempo ela não propaga mais? Não. É que assim, ó, o sinal vai perdendo potência na propagação, ele vai perdendo energia para outras formas, né? Então, ele vai, sei lá, pode fazer energia térmica, vibrar, alguma coisa assim. E o que acontece, então? O sinal sai daqui, por exemplo, está saindo aqui de casa, tem um amplificador aqui, 1 miliwatt. Vai chegar ali em Santa Rita, vai ter o quê? 0,5 miliwatt. Então, perdeu 3 dB aí. Ele perdeu potência. Então, lá na frente, eu tenho que colocar algum dispositivo para gerar energia de novo para esse sinal, ele ganhar potência e propagar mais um pouco. Ele vai perder de novo ao caminho. Então, eu vou ter que ir amplificando esse sinal ao longo do caminho. Certo? Agora, a dispersão já é diferente. O fenômeno da dispersão já é diferente. Na dispersão, o que acontece? Ele alargou. Suponha que eu tenho uma frequência fundamental aqui. Eu coloquei aqui de azul. Eu devia ter posto de vermelho. Suponha que eu tenho uma frequência que está carregando informação aqui. Suponha que um outro cidadão, eu tinha posto aqui, ó. Por exemplo, o Gabriel estava falando na frequência azul e eu estava transmitindo na frequência verde. Certo? O Gabriel na azul e eu na verde. Isso no início da transmissão. Depois de alguns quilômetros, o que aconteceu? A faixa azul invadiu a faixa verde. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, que a faixa azul invadiu a faixa verde? Então, está havendo uma interferência. Isso pode acontecer e acontece quando tem dispersão. Então, um bit se alarga e invade um outro. Então, um sinal que era para ser 0 vira 1, um sinal que era 1 vira 0, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, esse fenômeno da dispersão é um pouquinho mais complexo, tá? E o que leva a isso? Tudo isso a gente tem que estudar a velocidade do grupo. É a velocidade de grupo que vai dar essa característica dispersiva para mim. Estudando a velocidade de grupo, eu sei se ele vai ou não fazer e quanto que vai ocorrer de dispersão. Alguma dúvida aí, moçada? Professor, Claro. atenuação a gente pode amplificar o sinal usando amplificador. E o que a Quem gente tá faz falando? para conseguir... Vinícius. Fala, Vinícius. Atenuação, você põe lá um cara, dá potência nele, beleza. Entendi. E a dispersão? E a dispersão? Quem ajuda o Vinícius aí, moçada? Excelente pergunta, Vinícius. Não é simples filtro. Filtro é a engenharia vai resolver o mundo com filtro, né? Não. Não é simples assim. O Vinícius, a pergunta sua é muito bacana, muito legal, gostei. O que acontece? Existem dispositivos que a gente chama
Antigamente chamava de 3 R's, né? Era o repetidor, regenerador, era um dispositivo chamado 3 R's. Agora, existe fibras, a própria fibra ótica, você constrói ela com algum outro material, você constrói ela de uma outra forma, de que ela apresenta dispersão negativa. No caso eu mostrei aí, eu mostrei a dispersão positiva, o pulso se alargando. Agora, se eu construir uma fibra com a dispersão negativa, as características do meio faz com que a dispersão seja negativa, aquele pulso, ao invés de alargar, ele é bem estreitinho. Aí, vê se você entende. Eu coloco um trecho de fibra grande, alargou. Eu coloco um trecho onde ele é estreitinho. Será que a soma dos dois não vai dar, na média, aquela gaussiana que eu queria? Não faz sentido. Então, são dispositivos compensadores de dispersão. Então, é um outro dispositivo. Então, ele é acoplado no sistema de comunicações e esse dispositivo chama, em fibra ótica, fibra compensadora de dispersão. É uma fibra que apresenta uma característica de dispersão negativa. É muito legal isso. E você fica no meio totalmente ótico. Você não precisa, por exemplo, fazer um DSP da vida, jogar para elétron. Você transmite fóton, né? Luz, eu estou falando de luz, estou falando de fóton. Então, você transmite fóton na fibra. Então, você não precisa jogar ele para o meio elétrico, gerar energia, amplificar e tal. A dispersão, você consegue fazer isso no meio totalmente ótico. Obviamente que você consegue também fazer uma amplificação também totalmente ótica, tá? Já existe fibras dopadas com érbium que faz isso. Então, você não precisa jogar para o domínio elétrico para amplificar, você faz tudo no domínio óptico. Beleza? Eletromagnetismo é lindo. Dúvidas? O chat aqui? Não? Posso seguir, moçada? Sim ou não? Posso seguir? Então, vamos lá, Aline. Ó, mesma historinha, moçada. Casos particulares. Eu vou passar rapidinho aqui, porque é só substituir, né, de beta de ômega. Então, beta é ômega sobre mi epsilon para o dielétrico perfeito. Então, para o dielétrico perfeito, de beta de ômega vai dar raiz de mi epsilon. Então, a velocidade de grupo, né, é de beta de ômega menos 1, né? É 1 sobre, ó, 1 sobre. Beleza. Então, vai dar 1 sobre raiz de mi epsilon. Professor, já vi isso. 1 sobre raiz de mi epsilon. Então, no meio dielétrico perfeito, a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase, que é igual à velocidade da luz no vácuo. Ou seja, mostra que o meio é um meio não dispersivo. Ó, é um meio não dispersivo, né? A forma de onda se preserva ao longo da propagação. Então, é um meio não dispersivo. Um dielétrico perfeito. Vp é igual a Vg. Ah, vamos para o meio dielétrico real. Vamos lá para uma fibra de verdade. Vamos. Então, beta está aqui, faz a derivada e substitui. Vai chegar que a velocidade de grupo vezes a velocidade de fase é igual a 1 sobre raiz de mi epsilon. Então, aqui está a velocidade de grupo, calculada, belezinha, já abri aqui então para vocês. 1 sobre a raiz de mi epsilon menos 1/8 sigma sobre omega epsilon. Blá, blá. E no condutor real, mesma historinha, moçada, só substituir os valores, vocês vão ver que a velocidade de grupo no condutor real é 2 vezes a raiz de 2 ômega sobre mi sigma. Opa! 2 ômega mi sigma é a velocidade de fase. Então, no condutor real, a velocidade de grupo é igual a 2 vezes a velocidade de fase. Só isso, moçada. Só substituir aí. Tudo bem? Esses 3 materiais, dielétrico perfeito, dielétrico real, condutor real. Então, vou considerar que vocês sabem agora o que é velocidade de fase e o que é velocidade de grupo. Tudo bem? Sim ou não? Só para finalizar
esse trechinho da aula, moçada, sobre velocidade de fase e velocidade de grupo, fiz uma relação que chama-se relação de dispersão, ó, tá aqui embaixo. Relação de dispersão. O que é a relação de dispersão? Então, ó, velocidade de fase, ômega sobre beta. Agora eu vou isolar beta. Então, beta é ômega sobre Vp. Nada demais, certo? Beta é ômega sobre Vp. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que a velocidade de grupo é de beta de ômega. Velocidade de grupo é de beta de ômega. Então, d beta de ômega é igual a d de ômega e beta eu substitui aqui, ó, ômega sobre Vp. Então, beta é ômega sobre Vp. Tá aqui. Só substituir ali dentro da equaçãozinha. Então, pela regra da cadeia, eu coloquei a regra da cadeia aqui, ó, d dt de A sobre B, né, A sobre B, ômega sobre Vp, derivada do primeiro vezes segundo menos primeiro pelo segundo sobre 2. Então, vai lá. D beta de ômega é quem? Derivada do primeiro, vai dar Vp, tá aqui, menos ômega sobre dVp de ômega, sobre Vp ao quadrado. Então, resumindo, vai ficar 1 menos ômega Vp, dVp de ômega sobre Vp. Blá, blá. A gente sabe que a velocidade de grupo, então, é o inverso disso aqui. A velocidade de grupo é o inverso. Portanto, eu tenho que a velocidade de grupo é igual à velocidade de fase 1 menos ômega Vp dVp de ômega. Professor, por que o senhor fez tudo isso para achar essa relação de dispersão? Por que eu fiz tudo isso para achar essa relação de dispersão? Porque aqui, moçada, eu estou analisando quem? Eu estou relacionando quem? A velocidade de grupo diretamente com a velocidade de fase em função de quem? Da frequência. Então, você pode ver que agora eu só tenho os termos velocidade de fase, velocidade de grupo, é o que eu quero achar, em função da frequência. Isso chama-se relação de dispersão. Obviamente, se Vp for independente de ômega, Vp é igual a Vg, que é o caso do meio não dispersivo lá que nós vimos lá em cima. Tá bom? Então, é só para ter uma relação direta, se você quiser ter uma relação, e a gente calcula, então, a velocidade de grupo em função da velocidade de fase, em função da frequência ômega. Certo? Aí a nomenclatura dos livros vai dizer para a gente que o meio é meio dispersivo normal e meio dispersivo anômalo quando? O meio dispersivo normal é quando a velocidade de grupo é menor que a velocidade de fase. A velocidade de grupo menor que a velocidade de fase define, então, o meio dispersivo normal. Por outro lado, se a velocidade de grupo é maior que a velocidade de fase, esse é o meio de dispersão anômala. Então, são as nomenclaturas que vocês vão encontrar. Então, dado o meio com dispersão anômala, vocês fazem a continha, vocês têm que encontrar que o Vg é maior que Vp. Dado o meio com dispersão normal, vocês vão ter que encontrar que a velocidade de grupo é menor que a velocidade de fase. Tá bom? A própria sílica, moçada, que constitui, né, a fibra ótica, uma fibra ótica tem aqui a núcleo, casca e tal. Né? Esse eta, casca, eta, corre, tá errado, né? N, tem que ser um Nzinho. Né? A própria fibra ótica, a própria sílica é um meio dispersivo. Então, a fibra é formada por sílica, o material é sílica, o núcleo sílica com germânio, né, para dar um índice de reflexão um pouco maior. É um meio dispersivo. Qual meio dispersivo que é a fibra, moçada? A fibra é um meio de dispersão normal ou meio de dispersão anômala? Quem me responde? Ou é um meio não dispersivo? Quem vai me responder se ganhar 5 pontos?
Ninguém quer ganhar 5 pontos? Não? Tô falando com as paredes. Ninguém me responde, eu vou ficar abandonado aqui mesmo, solitário. Gabriel, não é fácil dar aula assim não, viu? Muito chato. Professor, você pode repetir a pergunta? Não, você não prestou atenção, né? Perdeu 5 pontos. Tô brincando, quem tá falando? Vinícius, professor. Vinícius, a fibra ótica é o meio dispersivo anômalo ou um meio com dispersão normal? A fibra ótica. O Gabriel falou que não sabe, por isso que ele não quer 5 pontos. Você, como engenheiro, Gabriel, olha para essa equação aqui. O que você me responde olhando para essa equação? A fibra ótica é um meio de dispersão anômala ou um meio de dispersão normal? Perdeu 5 pontos, Gabriel. Moçada, engenharia, vamos pensar. A resposta é: depende da frequência. Ela pode apresentar dispersão anômala como dispersão normal. Dependendo da frequência que eu estou trabalhando, a fibra vai apresentar um meio dispersivo, que é a velocidade de grupo menor velocidade de fase. Dependendo da frequência que eu estiver trabalhando, ela vai ser um meio na velocidade de grupo menor velocidade de fase. Então, a resposta é: depende. Depende de quem? Da frequência. Depende é sempre uma resposta muito razoável de se dar, né? Não sabe, depende. Depende de nada. Às vezes não, mas nesse caso depende mesmo, tá, pessoal? Tô brincando, mas é isso aí. Então, a própria fibra, ela apresenta tanto dispersão anômala quanto normal, dependendo da frequência que eu estou trabalhando. Beleza, turminha? Turma, são 2h27 agora. Eu preciso entrar no outro conceito, que é a velocidade de energia. Que é simples. Vamos fazer velocidade de energia agora? O que vocês acham? Vocês estão com paciência ainda na nossa terapia? Vamos? Bora, bora, Thiago. Então vamos. Então, moçada, até agora, ó, vamos recapitular. Nós vimos velocidade de fase e velocidade de grupo. Aí eu pergunto para vocês, e a energia? Com que velocidade a energia da onda eletromagnética está se propagando? Ué, vamos entender, então, com que velocidade, né, a energia está se propagando. Ela está se propagando com a mesma velocidade da fase? Ela está se propagando com a mesma velocidade do grupo? O que vocês acham? Não sei, vamos entender. Então, ó, a velocidade de energia, ela representa o deslocamento da energia por unidade de tempo. Então, considera uma frente de onda caminhando a partir de um certo instante t, eu meço o deslocamento da energia por unidade de tempo. Então, a velocidade de energia, ΔS sobre ΔT. Aqui tem uma observação bacana, né? Esse ΔS minúsculo, ó. Esse S minúsculo para não confundir com a unidade de área, que eu vou usar daqui a pouco, mais à frente. A velocidade de energia, ΔS, ΔT. Agora, vamos considerar uma certa quantidade de energia que se desloca nesse intervalo de tempo. Eu vou chamar esta quantidade de energia de ΔU. Então, vou pôr aqui em vermelhinho. Aqui, ΔU. É uma certa quantidade de energia que está se deslocando. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por ΔU. Então, vai ficar ΔS, ΔU, ΔT, ΔU. Ou seja, esse ΔS eu vou passar dividindo aqui embaixo, ó, então vai ficar ΔU, ΔT, 1 sobre ΔU, ΔS. Beleza essa primeira equaçãozinha aí? Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma entidade aqui agora, ó, ΔU, ΔT. ΔU, ΔT. Quem que é ΔU, ΔT? Energia por tempo.
energia por tempo resulta na potência. Isso, garoto. Então, ó, a potência que atravessa uma superfície ΔS naquele intervalo de tempo, eu vou chamar então de ΔP. ΔP é a quantidade de potência contida naquela parcela de energia analisada. Ah, legal, professor. Então, ΔP é a potência. Tá aqui. ΔU, ΔT. Então, vou substituir de volta aqui, então, ó, vou pôr esse ΔP na equação da velocidade de grupo. Beleza? Então, a velocidade de grupo é igual a ΔP, 1 sobre ΔU, ΔS. Beleza, moçada? Nada demais, né? Então, ó, vou multiplicar em cima e embaixo agora por um ΔS maiúsculo, que agora é unidade de área. Cuidado, unidade de área, por isso que eu falei para não confundir. Então, agora eu estou multiplicando pela unidade de área. Então, estou pondo ΔP sobre ΔS, está aqui, ΔP sobre ΔS. E aqui eu deixei o ΔSzinho vezes o ΔS maiúsculo. Tá bom? Multipliquei em cima e embaixo, o que estava aqui em cima, né? Esse ΔS aqui, ó. Passei multiplicando embaixo. Beleza? Beleza. Tranquilo. Lembrando que esse ΔS maiúsculo é a unidade de área. Então, ó. ΔP, ΔS. Quem que era o ΔP, moçada? ΔP era potência, era quantidade de potência. Só que agora, potência por área define quem? A densidade de potência. Potência por área, então agora é a densidade de potência, que eu vou chamar de SAV. SAV é a densidade de potência do campo eletromagnético. Beleza? Potência por área. Densidade de potência. E esse outro termo aqui agora, moçada? ΔU, ΔS, ΔSzinho. Ah, tá. A V ali é porque é médio, isso. Valor médio. Então, densidade de potência. Quem que é esse cara de baixo agora, moçada? ΔU sobre ΔS. Quem que é? O que dá essa unidade aqui, ó? O que dá essa unidade de baixo? Szinho era linear, metro. Szinho era metros. Szinho era metro. Densidade volumétrica de energia? Densidade volumétrica. Por que energia? É isso aí, tá certinho. Porque o U é de energia. Beleza. Densidade volumétrica de energia, ó, joule por metro cúbico. Então, ΔU, ΔV é a densidade de energia. Deixa eu pôr em negrito aqui também. Então, vai dar volume, né? É metro quadrado vezes metro, vai dar volume. Eu vou chamar de WAV. Então, WAV, médio, é a densidade de energia volumétrica. Está aqui embaixo. ΔP, ΔS está aqui em cima. Opa, então eu sei quem que é a velocidade de energia. Energia vai ser a densidade de potência pela densidade de energia. Caramba, professor. Velocidade de energia. Então, vai ser a densidade de potência pela densidade de energia. Ponto. São 14 horas e 34 minutos. Se eu desse uma questãozinha agora para vocês. Pessoal, dado o campo elétrico daquele do exercício lá, EX, E é igual a EX, 10x chapéu, exponencial de menos 1 RP. Calcule a velocidade de energia. Quem de vocês faria para mim? Dado um campo elétrico, calcule a velocidade de energia. Vocês conseguiriam calcular ou não? Dado um campo elétrico, calcule a velocidade de energia. Vamos lá, ó. Tá fácil, moçada. É só calcular a densidade de potência e a densidade de energia.
Vocês sabem calcular isso? Entidades novas, hein? Toda aula aparece um cara novo, hein? Então, a densidade de potência pela densidade de energia. Se eu desse aquela questãozinha, quanto vocês tirariam? Pedindo um item só para calcular a velocidade de energia. Quem conseguiria resolver? Lucas? Aline? Tiago? Gabriel? Caio? Moisés? Alguém? Se habilita? 10 pontos na prova. Vinícius? O Lucas tem que estudar mais. Caio também. Não É muito possível. conceito de uma vez, professor. Para responder assim na cara fica difícil. Fica difícil, né? Sabe por que eu falo isso, moçada? Até então, eu estou deduzindo todas as equações para vocês. Eu comecei com a equação de Maxwell, vetor de Point. Eu estou deduzindo tudo, mostrando de onde vem, de onde vai. Essa é uma das únicas equações que eu ainda não deduzi, mas eu precisei do conceito dela. Então, para calcular a densidade de potência de um campo eletromagnético, a densidade de potência média é o quê? É meio do módulo do campo elétrico ao quadrado sobre o módulo do eta. Quem que é o eta? Quem que é o eta? Impedância intrínseca vezes o cosseno de φ de eta na direção de gama. Então, é assim que se calcula a densidade de potência, certo? E a densidade de energia, você calcula, deixa eu dar um enter aqui, você calcula assim. A densidade de energia média é 1/4 do que? Epsilon, permissividade elétrica, que multiplica o módulo do campo elétrico ao quadrado. Mais, então essa é a densidade de energia do campo elétrico. Então é a parcela de energia que está no campo elétrico. 1/4 de epsilon módulo d ao quadrado. E a densidade de energia que o campo magnético transporta é 1/4 de μh². Agora sim, se eu repetir a pergunta, agora vocês conseguem calcular, né? Cadê? Quem que precisa estudar mais? O Lucas. Módulo do campo elétrico, vocês conseguem calcular. Impedância intrínseca, raiz I ômega mi sobre sigma I ômega epsilon. Depende de quem? Só do meio. Não é isso? Então, agora vocês conseguem calcular a velocidade de energia. E olha isso, ó, olha isso. O que esse gama chapéu está me dando, moçada? O que esse gama chapéu está mostrando para mim? É na direção da propagação? Direção do vetor propagação, exato. Então, a velocidade de energia, ela se desloca na direção do vetor propagação. Então, ó, moçada, guarda isso aqui, então, hein? A densidade de energia média do campo elétrico e a densidade de energia média do campo magnético. Viu a densidade total aqui. Um quarto de epsilon módulo ao quadrado mais μh ao quadrado. Então, vou substituir este SAV e este WAV na equação da velocidade de energia. Faço as simplificações que eu consigo. E, portanto, eu tenho que a velocidade de energia é o quê? 2 cosseno de φ de eta sobre epsilon, módulo de eta ao quadrado, módulo de eta, mais mi sobre módulo de eta. O que chama atenção essa equação? O que essa equação chama atenção? O que tem de interessante nessa equação?
Ela depende das características do meio. Mais uma vez, a velocidade de energia é uma outra entidade que eu consigo determinar só analisando o meio. Então, a velocidade de energia é função das características eletromagnéticas do meio. Tá claro isso? Tá claro isso, moçada? Então, a velocidade de energia, ela depende das características eletromagnéticas do meio. Gabriel, eu vou responder a sua pergunta agora. Ó, vamos ver o caso particular da velocidade do dielétrico perfeito, por exemplo. Meio dielétrico perfeito, eta raiz de mi epsilon, com o argumento nulo, que eles estão rigorosamente em fase, certo? Então, cosseno de 0 grau vai dar 1, então vai ficar só o 2 lá em cima. O epsilon raiz de mi epsilon, mi raiz de mi epsilon. Faço a simplificação, vejo que a velocidade de energia é igual a 1 sobre raiz de mi epsilon, ou seja, no meio dielétrico perfeito, a velocidade de energia é igual à velocidade de grupo, que é a velocidade de fase. Então, o que a velocidade de energia tem? Ela viaja com a mesma velocidade do grupo, que viaja com a mesma velocidade da fase, certo? Então, ela não influencia em nada, né, Gabriel? A gente só determina qual a velocidade que ela se propaga. E no caso do dielétrico perfeito, ela se propaga com a mesma velocidade da fase. Exato, Gabriel. O meio que determina qual a velocidade que essa energia vai se propagar. Exatamente. É o meio que determina. Aí o que acontece na prova, turminha? O que acontece na prova? Vocês sabem disso. Vocês vão lá e eu peço, calcule a velocidade de grupo, calcule a velocidade de fase, calcule a velocidade de energia. Vocês conseguem encontrar, neste caso específico, duas entidades diferentes, uma igual, duas. E vocês, como engenheiros, vocês têm que entender, vocês têm que interpretar a solução. Vocês conseguem entender que se você calculou e deu diferente, alguma coisa está errada. Então, cuidado quando vocês apresentarem uma solução, dá uma olhada, não põe um número qualquer lá. Ah, a velocidade deu 5 vezes 10 a nona. Qual que é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 a oitava. Como que a sua velocidade da onda eletromagnética de 1 GHz vai viajar com a velocidade maior que a velocidade da luz no vácuo? Então, vocês dão risada agora, vocês falam, nossa, professor, mas é verdade. Para um pouquinho quando vocês entregar um resultado, dá uma analisada no número que você está apresentando, faz sentido físico? Eu bato muito nessa tecla, né? Vamos analisar fisicamente o que está acontecendo. Faz sentido você ter uma velocidade de grupo diferente se você está no meio de elétrico perfeito? E o Gabriel escreveu lá, mas é o meio que determina. Então é igual, tá bom? Então cuidado quando vocês apresentarem as soluções. Condutor real, mesma historinha. Como que é a impedância intrínseca? Vamos lá. Condutor real é I ômega mi sobre sigma I ômega epsilon. Só que como ômega epsilon é muito menor que sigma, eu desconsidero a parcela ômega epsilon, fica só o sigma. Então, ela tem um módulo, que é raiz de ômega mi sigma, e um argumento de 45 graus. Faço as continhas aqui, moçada, ó. Não vou ficar fazendo essa continha aqui. Você vai chegar que a velocidade de energia é igual a 2 ômega sobre mi sigma. Então, no condutor real, a energia se propaga com a mesma velocidade da fase da onda. Então, no condutor real, a energia se desloca com a mesma velocidade da fase da onda. Beleza? Esse último conceito de comprimento de onda, índice de refração, eu faço na outra aula. Vou pular esses 2,9 e 2,10, eu deixo para a próxima aula. Vamos ficar só com as relações de velocidade hoje, aquela relaçãozinha de dispersão. Deixa essa parte de índice de refração. Eu vou passar um exercício agora aqui já para vocês. Vocês conseguem copiar aí para mim, moçada?
para valer a presença, faz o seguinte, ó, eu vou digitar aqui, vocês copiam aí já para mim. E, então, perguntas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Dúvidas? Eu vou parar então aqui a aula com as velocidades envolvidas na propagação. Alguém tem dúvida aqui? Vocês são bons. Professor, na real, tem uma dúvida. Naquela fórmula que você mostrou agora, a última do V que você acabou de mostrar, você falou que depende do meio, mas quando você estava perguntando o negócio no, da fibra ótica, se a fibra ótica era anômala ou normal, você falou que dependia da frequência. Isso. Então, esse VE também não deveria depender da frequência? Porque ele se iguala ao P e ao outro, ao G, P e VG? Boa pergunta. Calma aí que eu já te respondo. Uma onda eletromagnética andar com frequência ômega 510 a menos 7. Propaga-se. Ou num meio não magnético. Significa um meio não magnético? Eu respondi alguns e-mails me perguntando, professor, o senhor não passou as características da onda. Propriedades. Então, vou dar as propriedades do meio. E o epsilon. Professor, Oi. tem um as depois do que eu não sei se faz muito sentido na frase, né? Tá, eu já corrigi então, vamos lá. Deixa eu só pôr o epsilon aqui, se eu achar ele rápido aqui. Eu já ponho. Cadê a letra grega aqui? Eu vou precisar do sigma e vou precisar do epsilon. Então, mi igual a mi zero epsilon igual a 20 epsilon zero, condutividade sigma igual a 12 mili, moçada. 12 vou por vezes 12 mili, vai. 12 mili unidade da condutividade, siemens por metro. Siemens por metro. 12 e a menos 3, essas vão esquecer. 12 e a menos 3. Siemens por metro. Determine. Então, ó, uma onda eletromagnética senoidal com frequência ômega propaga-se por meio não magnético que apresenta as seguintes propriedades. Mi igual a zero, epsilon igual a 20 epsilon zero e sigma 12 siemens por metro. Determine, 2 pontos. Papel de propagação
fator de propagação, impedância intrínseca, impedância intrínseca do meio e as velocidades envolvidas na propagação. Determine o fator. Então, esse é o exercicinho que vai valer para a aula de hoje. Tá bom? Eu abro a chamadinha lá, vocês põem no siga até um mês. Tá bom? Dada a frequência e as características do mês. Só fazer continha, hein? Bem simples, hein, turma? Bem simples aí. Então é isso, moçada. Deixa eu responder a pergunta agora. Deixa eu só liberar então. Turma, alguém... Eu já respondo a pergunta. Alguém tem mais alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário ou não? Se não tiver mais nada, abraço, boa semana para vocês, né? E eu vou ficar aqui então para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Quem quiser já pode sair. Boa semana, obrigadão aí. Vamos lá, quem que me perguntou o quê?